Bom dia! Novamente aqui comigo, Kleber. Kleber, hoje nós vamos fazer o segundo episódio de como transformar dificuldades em oportunidades. Vamos falar novamente sobre como você está preparado para gerar valor na sua empresa. Esse é o nosso segundo episódio e eu gostaria que você complementasse o nosso público. Obrigado, Celina. Bom dia a todos. Estamos aqui com o Almério, né? Novamente. Que é o nosso CEO. CEO mentor. A gente vai continuar falando hoje de planejamento tributário. Sim. Dando sequência àquilo que nós falamos na semana passada, no episódio 1. Sim. E eu deixo aí com o Almério. Eu queria começar com uma pergunta bem sugestiva, Almério, que é justamente, a gente falou na semana passada de pequenas empresas para fazer planejamento tributário, nós falamos de empresas familiares, que na sua maioria, que é inclusive um cenário muito comum aqui em Matão, na região, na verdade, no estado, no interior do estado de São Paulo. Falamos de uma estatística aí do IBGE. Eu queria que você falasse para mim como que a gente pode abordar essas empresas, essas padarias, condomínios, Casa de calçado, pequenas empresas que a gente possa trazer esse planejamento para elas, seja o planejamento empresarial, o planejamento, a gestão de negócio, mas só para que a gente dê sequência no que a gente terminou da semana passada, que ficamos com água na boca, falar do planejamento tributário para essas empresas. Vamos lá. Vamos primeiro. Boa tarde, bom dia de novo para todo mundo. Quem está acompanhando o primeiro e vai entrar nesse segundo, seja bem-vindo. Espero que vocês se deleitem com a transformação do tributário em algo prático e de fácil entendimento para todo mundo, que é sempre o meu objetivo quando eu falo sobre determinados assuntos. O planejamento tributário, na forma em si, ele é muito amplo. O que eu vou tentar falar para vocês primeiro é como é que são as oportunidades. Então você tem uma empresa que está no Simples, né? Simples Nacional é um regime tributário, daquilo que as empresas querem pagar pouco, e geralmente elas estão qualificadas com faturamento até 9 milhões e pouco. Você tem empresas no presumido e você tem empresas no lucro real. Quando a gente fala de compliance, que é uma palavra que vem de 1960, pouca gente sabe, o Banco Mundial criou porque estava tendo muita fraude em bancos. Então o compliance veio como transformar aquilo que estava errado em conformidade. Então o primeiro trabalho que a gente faz no tributário é o trabalho de compliance. O que a gente faz nesse trabalho? É muito simples. Eu vou pegar uma empresa qualquer, que ela tem um sistema de cálculo tributário, que é feito por ela pelo contador externo, e vou avaliar tudo aquilo que ela está fazendo, se aquela matriz de cálculo, ou seja, aquela calculadora que ela tem hoje, calcula corretamente o tributo se ele está pagando certo. Para nossa surpresa, em quase 99% dos casos, há um pagamento a maior. Como também, não obstante, não longe disso, a gente já pegou pagamentos errados. Como a gente já pegou empresa, pegando uma transportadora pequena, que faturava acho que 20 milhões por ano, ela pagou 3 guias repetidas e deixou de pagar 2. Então ela estava com a CND negativada e estava com saldo de crédito. Olha que loucura. Uma transportadora pagou a mesma guia 3 vezes e deixou de pagar as outras 2. Alguém cometeu algum erro interno. E essas coisas você não pega no dia a dia. Então isso acontece. Então quando a gente fala do planejamento tributário, é para uma empresa um pouco mais madura, com mais faturamento, mais operações, e ela vai começar a se planejar porque está na estratégia dela. Quando você fala de presumido e lucro real de uma forma simples, a gente vai para o compliance primeiro, que eu acabei de explicar, e depois você faz o levantamento de crédito, que é quando no compliance eu identifiquei pagamentos feitos a maior, e eu levanto esse crédito todo. Mas, Almério, o que é isso? Fazer diagnóstico tributário para fazer levantamento de crédito, melhoria de compliance, isso não é planejamento tributário, tá? Isso é simplesmente alinhamento do compliance para as obrigações acessórias não chamarem fiscalização. Então, esse é o ponto 1. Planejamento tributário, vou dar um exemplo para vocês. A gente tinha uma empresa que fazia embalagem de alumínio para fazer refrigerante, cerveja e tudo mais. Ela tinha uma fábrica no Maranhão e ela tinha outra distribuição aqui no Rio de Janeiro. Qual é o melhor caminho que vocês acham para sair do Maranhão e vir para o Rio de Janeiro do ponto de vista logístico? Uma reta, né? Sempre uma reta é o menor caminho entre 2 pontos. A gente aprendeu isso lá no colégio. Sim. Quando você fala de logística tributária, não funciona assim.
O que sai a 18 no Maranhão vai chegar aqui a 20 e pouco. Só que se eu for do Maranhão para Recife, que tinha um benefício tributário lá, e voltava para cá, eu tinha um ganho tributário de crédito muito maior, e o 18 chegava às vezes até menor. Então essa logística tributária a gente faz para grandes empresas, como a gente fez o estudo de seleção da fábrica da BMW no país, qual era o menor custo para fazer aquele levantamento. A gente já fez também um salão de beleza famoso de cabelos para negros, né, alisamento para negros, pessoas de cor preta. A gente fez um trabalho que era sair de 12 salões para 120 salões. Quais eram os centros de distribuições que deveriam ter, quais os benefícios fiscais que eles teriam para cada região que eles fossem atender e qual a quantidade de estoque eles tinham que ter para ter atendimento just in time. O que quer dizer just in time? Quer dizer que a hora que ele precisasse de um produto tinha que ter na loja. E não podia ficar sem atendimento, porque eles trabalhavam a experiência do cliente. Então a gente fez esse trabalho com a GPGP Investimentos também junto, eles eram investidores desse salão de beleza. Então, assim, planejamento tributário requer um nível de maturidade maior da empresa e faturamento. O compliance tributário, qualquer empresa pode fazer isso. E o levantamento de crédito é aquela empresa que tem informação, a gente vai saber que ela pagou a maior e tem como recuperar. Agora, quem faz... eu tenho uma empresa no Simples que eu boto funcionário, tenho uma empresa no Presumido que eu faço faturamento. Esse tipo de planejamento para pagar pouco tributo, ele não é favorável para o valor da empresa, que é uma pergunta que o Kleber faz muito. Por que não é favorável? Muito simples. Vamos falar como eu peguei um caso aqui no Espírito Santo. Eram 12 padarias. O faturamento deles era bem grande, mas eram 12 padarias com sócios diferentes, para ficar no Simples, tá? Quando você vai pegar um consolidador de padarias, alguém que está comprando rede de padarias no país, qual regime tributário que ele vai estar? Lucro real. Geralmente quem é grande está no lucro real, porque já atingiu o nível de patamar que não tem como você fazer qualquer tipo de manipulação ou simulação tributária. Esse cara vai te avaliar, independente do teu regime tributário, como lucro real. Por quê? Porque ele vai te comprar no lucro real. Lucro real, para quem não sabe, você apura o tributo pelo lucro. Então, quanto mais lucro a empresa tem, mais ela pagaria tributo se ela não tiver uma boa consultoria tributária que vai orientar ela a pagar menos. Porque a gente faz uma análise diferente. E aí eu falei para o cara, você está trabalhando muito, né? Ele, você é o diretor financeiro, sou. Você tem tempo para fazer uma coisa? Não. E por que você trabalha tanto se a sua empresa não vale nada? Aí ele, como assim não vale nada? Eu falei, ela não vai valer nada. Se ela tem vários sócios, vários passivos ocultos aí, porque cada sociedade vai ter um sócio que na verdade não atua, é só uma pessoa que botou o nome lá. Quando a pessoa for botar tudo dentro do regime certo, dos padrões certos, das normas certas, você vai perder muito valor, de um valor que você nem sabe qual é. Então muita gente trabalha em empresas pequenas, rede de supermercado, rede de calçado, rede de farmácia, que tem 3, 4, 5, 7 lojas, eles sempre tentam ir para o simples. Quando, na verdade, se o intuito do empresário é só pagar a conta, fica assim, vai pagar pouco tributo, mas não vai gerar valor. Quando você vai para uma empresa que quer gerar valor, ela tem que ter uma matriz, as filiais, um bom estudo tributário, um padrão tributário para ela ter o menor custo para gerar o maior valor para a empresa. E não simplesmente pagamento de tributo. Nem sempre pagamento de tributo é gerar valor. Gerar valor é construir um negócio que ele perpetue por um bom tempo e ele gere valor a cada ano. Ou seja, o início do ano para o final do ano, eu trabalhei muito, mas a minha empresa passou a valer mais. Mais do que a inflação, mais do que qualquer tipo de investimento que eu faria se eu fosse uma pessoa física com dinheiro no bolso. Então essa é a primeira análise que tem que se fazer. E o tributário é para todo mundo? Não. Não é. Vou falar por quê. Por que o tributário não é para todo mundo, Almério? Porque tem gente que ainda tem enraizado no corpo e na mente que tem que não pagar, que tem que sonegar, num ambiente hoje totalmente automatizado. Eu dou muita palestra por aí no Brasil sobre planejamento tributário, inteligência tributária, sobre levantamentos de crédito. E eu tive numa que estava com o pessoal da Serpro. O que é a Serpro? A Serpro é a área de startups do governo federal. Para quem não conhece, a Serpro que faz certificado digital, criou o robô da fiscalização. Hoje os robôs que fiscalizam todas as empresas não são mais os fiscais. Quando o robô apita, o fiscal já vai direcionado para o que ele tem que olhar. Então eles automatizaram tudo. E a Serpro me disse o seguinte, o empresário acha que eu não vejo tudo deles. Eu vejo tudo. Eu vejo o cartão da esposa, o cartão dos filhos, eu sei tudo que eles fazem. Então, quando você acha que a sua empresa não está pagando o tributo porque você não quer pagar, que você deveria pagar menos, que está muito caro, e você faz de um jeito que faça uma simulação tributária, a Serpro está vendo todos os seus gastos, toda a sua vida, a não ser que você pegue dinheiro para pagar todas as contas. E hoje em dia, com o Pix e tudo mais, tudo é monitorado. Então, o planejamento tributário é para a empresa que paga tributo,
quer pagar menos, quer ser mais competitiva, quer uma geração de valor, porque eu vou gerar caixa para ela, vou gerar EBITDA, e ela quer também fazer algo que perpetue pelas próximas gerações, que ela tenha uma boa fama no mercado, que ela é uma empresa controlada com bons números, porque o banco vai ver bem, os fornecedores vão olhar com bom gosto. Quando vier a reforma tributária, por exemplo, você vai tomar crédito tributário se o teu fornecedor também for bom, se ele estiver dentro das normas e padrões normais, você que vai ter que fiscalizar ele. Então, tudo isso vai levar a um outro patamar de gestão tributária que hoje não existe. Hoje existe um pagador de tributo que quer pagar menos, só. E ele acha que a Receita Federal vai aparecer amanhã porque ele já vive naquele medo da incerteza de que ele paga certo ou errado. Então, é um ambiente de cultura que tem que ser mudado. Interessante quando você fala que o pagador de imposto ele quer pagar menos. Existe a possibilidade de pagar menos dentro da lei e ganhar mais. E ganhar mais. Existe a possibilidade de você recuperar os créditos e existe a possibilidade de você não pagar nada fora da lei, que é o que você estava falando agora. Quando a gente fala dentro da lei e você está de acordo e evitar uma fiscalização, uma possível fiscalização, o que não é 100% real, porque vai acontecer fiscalização de qualquer forma, e eu volto no tema geração de valor, que nem sempre a gente fica preocupado, vou deixar de pagar imposto para poder ter dinheiro em caixa. E a gente tem várias alternativas para poder fazer dinheiro em caixa, manter valor da empresa e ainda pagar imposto, e pagar um imposto justo. Exato. Né? Isso que é muito interessante dessa nossa conversa aqui. De tudo isso que você falou, e eu concordo 100%, como que na prática a gente vai e consegue fazer esse jogo? Gerar valor, gerar caixa e ainda pagar pouco imposto. Reeducar o empresário. Na verdade, não é só empresário, acho que é todo o time, né? O próprio contador, muitas das vezes, ele orienta, porque fazer um processo de obrigação acessória do Simples é muito mais tranquilo do que o do lucro real. O lucro real dá muito trabalho. E o empresário não gosta de pagar muito com a contabilidade externa, que é outro erro dele. Eu vou gastar um dinheiro para ter... Porque contabilidade, pouca gente sabe, quer dizer ciência da informação. Então, ou seja, eu tenho que saber tudo o que acontece na minha empresa, registrar tudo. Então, tudo que passa por lá, eu tenho que registrar. E muita gente não quer registrar. E muitos... Por exemplo, a cadeia de cosmético, muitas das vezes, são terceirizados por uma indústria que faz para todo mundo. E ali no processo de compra já começa uma nota pela metade. Então, todo o processo inteiro que vai ser tributado na indústria, ele já é feito pela metade. Aí, quando vende para a distribuidora, ele já pagou todos os tributos substituídos. Então, isso tudo é um faz de conta. É um mundo que eu vivo há 29 anos, então eu conheço bem. Então, uma das coisas que eu falo é assim, cara, teu negócio vai faturar quanto? Você quer chegar a quantos milhões? Eu quero faturar 100 milhões. Está preparado para chegar lá? Está preparado para pagar tributo, fazer a coisa certa da forma certa? Então, assim, numa palestra que eu fui, estava o rei das escaladas de franquias, Leonardo Castelo. E ele estava falando assim, não, tributário não é importante. O importante é vender. Quem vende muito não tem problema de tributo. Eu discordo completamente, mas não era embate, era uma palestra, então cada um falava o que queria. No final ele falou que se não fosse o planejamento tributário das franquias dele, ele não estava com a margem tão boa. Eu falei, ela falou que não era importante, mas se é planejamento tributário não tem margem boa. Por quê? O que acontece é o seguinte, toda vez que você pega varejo de comida, né, franquias de comida, por exemplo, a gente fez o trabalho para o Outback, fizemos um trabalho para o Bob's, fizemos um trabalho para essas grandes redes. O que acontece? O Bob's tinha loja própria e loja de terceira, mas ele fazia a compra de todos os itens para todas as lojas, inclusive as franquias. Então, se o padrão de compra não fosse bom do ingrediente que fazia o sanduíche, ele teria uma perda de padrão, perda de venda, perda de sabor. E ele pegou essa responsabilidade que era horrível. Porque comprar, tanto para o Outback como para o Bob's, os fornecedores eram muito ruins. E aí você entra com a parte do planejamento. Vale a pena eu comprar tudo e tomar o crédito de tudo porque eu sou lucro real, minhas franquias não são? Então era mais a estratégia de tomar o crédito tudo porque ele era não cumulativo. Então, os cosméticos, mesma coisa. Eu peguei uma empresa que eu fiz uma reunião que ela fazia equipamentos automotivos para a Volkswagen. Mas a Volkswagen que comprava todos os itens para ela poder montar o equipamento. Por quê? Porque a Volkswagen tomava o crédito. Então a Volkswagen se beneficiava do crédito, mandava para a industrialização para eles, né? Remessa para a industrialização e voltava para a Volkswagen já produto pronto. Então para a Volkswagen era bom, geradora de crédito, e para essa empresa ela ficava com um preço meio exposto, né? Já que era só remessa para a industrialização.
Então, a gente pegar a empresa, fazer o trabalho, mostrar ao empresário como é que a gente faz. A gente pegou uma padaria, essa é bem legal. A gente pegou uma padaria aqui no Rio, tá? 4 padarias. Aí o dono falou assim, mas não tem nada aqui, rapaz. Aqui meu contador faz tudo. Eu falei, mas você está no lucro real. Estou no lucro real. Porque aqui tem pouca margem, pouco lucro. Eu falei, tá bom. Podemos olhar? Podemos. Teve a tese do século que foi em 2017, que é tirar o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Para a gente do mercado, isso aí, pô, todo mundo já sabe, todo mundo já fez. Aí você vai nesse middle market, essas empresas pequenas e médias. Resumo, a gente fez a recuperação da folha e fizemos a recuperação do ICMS na base do PIS e COFINS. Qual o valor que eu achei lá? Padaria 4? Chuta. Pode chutar aí. Vamos chutar alto, 1 milhão. 6. 6 milhões. Caramba! 6 milhões de crédito tributário para uma 4 padarias. A gente já pegou uma padaria em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, que do Simples a gente arrumou R$500 mil de ressarcimento, porque os produtos monofásicos estavam pagando tributo e não estava acertado no sistema. Então foi um erro de compliance sistêmico. E aí ele pegou benefício. Então são pequenas coisas que a gente supõe que todo mundo faz, e no final as empresas não fazem. A recuperação da folha é um trabalho que a gente faz em 10 dias úteis. Então eu pego uma empresa, fecho o contrato, todo ele respeitando a LGPD, faço o levantamento em até 10 dias, apresento para o empresário o resultado. Antigamente esse resultado dava até 4, 5 folhas de pagamento. Houve uma mudança agora desse governo, que eles votaram rapidamente para tirar um grande ponto de benefício para as empresas, e esse levantamento caiu para 2 folhas. Só que a gente também é incansável. A gente descobriu um outro escritório de advocacia que tem umas trânsito em julgado de determinados pedidos legais que a gente consegue afiliar as empresas a essa associação, que ela é federal, ela tem cunho Brasil, e eu consigo tomar o crédito também voltando a períodos passados acima de 5 anos. Então, para explicar isso para os advogados, ele fala, mas como? Litisconsórcio, você faz assim. Ah, tem risco, Amélio? Claro que tem risco. Legalmente, o processo de mandado de segurança é muito bem feito, mas para o atual cenário brasileiro, que é mais político do que judicial, tudo tem risco. Mas o maior risco é o empresário não fazer nada e quebrar a empresa dele porque falta fluxo de caixa. O outro é ele saber os riscos que ele vai correr, o tempo que ele vai ganhar com a gente, e até agora nenhum cliente desse escritório foi autuado, questionado, os que foram questionados foi respondido, não teve nenhum auto de infração. Então, pela nossa bagagem, fazer o compliance, levantamento de crédito, planejamento tributário, aproveitar as grandes oportunidades do mercado tributário, para uma padaria, para um supermercado que o cara tem 2 ou 3, mas está no presumido no lucro real, para a empresa que está no Simples, se for uma empresa de autopeça, se for uma empresa de farmacêutica, distribuidor de bebida, a gente faz trabalho também. A gente está falando de ressarcimento de 1 mês de monofásico dele, quanto ele tem de monofásico, então valor de 30, 40, 50, 150 mil para recuperar para o empresário que qualquer coisa ajuda. Então a gente olha desde o cara do Simples, em determinados segmentos que são viáveis para fazer o trabalho, a gente olha o cara no presumido, que é aquilo que se presume o tributo se paga pelo faturamento, como a gente olha pelo lucro real, que é aquilo que vem do lucro, ajustado àquilo que a legislação nos oferece. Então, tudo isso, você imagina uma empresa pequena e média ter uma equipe para fazer isso? Não vai ter. Ela está gastando aí 2, 3 mil com contador, como é que vai cobrar tudo isso na contabilidade? A gente traz um time que atendeu as maiores empresas do país, tudo que é empresa da Bolsa de Valores Internacional, a gente fez trabalho, a gente passou por fiscalização da Receita Federal, passamos por fiscalização de auditorias, Big Four, dessas que são Price, Ernst Young, KPMG e Deloitte, passamos por grandes bancos de advocacia, eu estou oferecendo tudo isso acreditando no nosso potencial, de graça, na base do sucesso, garantindo 5 anos de acompanhamento e fazendo um trabalho liso, que em 20 anos nunca tivemos nenhum problema com nenhuma empresa e nem com órgãos fiscalizadores. Detalhe, algumas vezes que os clientes nos chamaram, questionando que o nosso trabalho tinha dado errado, que foi a pergunta do Kleber no outro podcast, quando dá errado, que o cliente fala que fez o trabalho deu errado, chegamos lá, não era o nosso trabalho, algumas vezes foi o próprio time da empresa que fez um preenchimento errado, ou algum outro prestador de serviço que não fez o trabalho completo, com o documento completo, a gente presta explicação e resolve. Eu vou dar um case aqui que vocês não vão gostar muito, tá? Vou falar da Loja Americana. Tá? Loja Americana foi cliente, eu fundei uma empresa, uma consultoria, atendemos ela aí desde o início da consultoria, e a gente fez um trabalho lá, que era o seguinte, a gente já estava fazendo um trabalho de recuperação de crédito, faz o crédito todo mês, toda hora toma o crédito tributário, e a Loja Americana tinha o SAP, um sistema interno, um outro sistema e um sistema de logística. Tudo isso junto, de cada um dando informação diferente. E tinha a matriz tributária que estava dentro desse bololô todo. Numa empresa grande, para você mudar uma regra tributária, tem que passar pelos suprimentos, jurídico,
tributário e a contabilidade. Imagina passar por isso tudo. Na TIM, demorava 2, 3 anos para mudar a legislação, até de mudarem o cálculo tributário para uma máquina, e aí você mudava ali em cima. Hoje, americana aconteceu, tomaram um auto de infração por conta dos ressarcimentos e transferências. Foi de 180 milhões. E aí, como a gente tinha uma parceria com eles, nós fomos contratados. Nessa época eu estava nessa empresa que eu fundei. E aí a gente não cobrou mundos e fundos, não cobrou um percentual em cima de 180. Como foi a empresa que acreditou na gente quando a gente não era ninguém, não tinha uma marca forte, nós cobramos um valor simbólico. Fizemos a defesa e chamamos o fiscal. O fiscal ele falou o seguinte, ó, tem erro aqui, a nota fiscal está fechada e a nota que vai no caminhão eu não consigo ver se está batendo com a saída de estoque de vocês. Então isso aqui é mercadoria indo 2 vezes. A mesma nota, várias vezes a mercadoria indo com a mesma nota. Ou seja, mercadoria fraudulenta. E a gente falou assim, não houve isso, foi um erro do SAP, a gente vai te provar. Escolhe os meses aí. Ele escolheu 6 meses, alternados lá, nos últimos 5 anos. A gente provou para ele, em 3 semanas, que não teve dolo ou má-fé da loja americana. O auto de infração de 180 caiu para 1,5 milhão, e a gente resolveu o problema que a gente falou assim, por que a gente não cria um sistema de uma nova matriz tributária fora do seu ambiente sistêmico, que quando você pegar e der carga de todas as suas operações mensais, a gente joga dentro desse nosso sistema e ele vai falar quanto é que tem que pagar de tributo real. Fizemos o chamado Optium, que é o sistema que a gente criou na empresa que eu fundei. O Optium tinha um operador que era da nossa empresa, ele ficava lá mensalmente, a economia em torno de 5, 6 meses já foi acima de 5 milhões de pagamento a menor de tributo. Não houve planejamento, só em ter a matriz tributária correta, com todos os SKUs, que são o Stock Unit, né? E também as NCMs, todas as regras e exceções manipuladas, certamente, a empresa ela teve muita carga reduzida na parte tributária. Olha a geração de caixa aí. O sistema custou 800 mil e a gente fez especificamente para eles. Então, se pagou muito rápido o sistema. A gente, quando pega rede de farmácia, rede de supermercado, os cadastros deles tem muitos itens. Nós estamos falando em loja americana, tinha 120 mil. Eu já peguei empresa com 240 mil itens. Cada item tem uma regra para PIS, COFINS e CMS. Você imagina como é que faz isso dar certo e atualiza isso. Então, essa é uma das grandes demandas. Em São Paulo, por exemplo, você tem o ECREDAC, você tem o ressarcimento, você tem as portarias CAT, que para você recuperar um tributo que você pagou a mais, você tem que preencher uma opção de documento. A gente tem hoje robôs nossos que fazem esse processo todo, automatizando todo esse processo que o cliente teria que fazer com a equipe dele. Então, são essas facilidades que a gente traz como consultoria para uma empresa pequena, para uma média, para uma grande. Só que a gente vai trazer tudo que o mercado está fazendo para essa empresa numa única consultoria. Eu vou fazer uma pergunta para você. Aqui em Matão tem muitas franquias. Eu gostaria de saber o seguinte, quando uma franquia não está faturando o necessário, você consegue fazer para uma loja só ou é o sistema do fornecedor que entra nisso? É assim, o ambiente de franchise, né, que são as franquias, como é que ele funciona? Você tem o modelo do master, que é aquele que, se for o modelo dele, que ele contrata serviço e todo mundo contrata junto, aí você é contratado pela empresa master, aquela que tem a franquia mãe. Sim. E aí todo mundo faz o mesmo trabalho. Quando são redes distintas, eu compro a franquia e eu vou fazer a operação e pago royalties para quem é o master, eu posso ter meu contador, minha empresa tributária. Então a gente tem que diferenciar se ele tem essa autonomia ou se ele não tem. Se ele tiver, o que a gente faz? Tem franqueados que tem 15, 20, 30 lojas aí de franquia. Sim. A gente monta uma estruturação de gestão sistêmica para ele, a gente avalia quais são os regimes tributários que ele tem para cada uma das franquias dele, e a partir desse sistema tributário a gente fala assim, qual era o melhor sistema para ele estar e quanto que ele vai gerar de ganho para o negócio dele e valor após o nosso trabalho ser terminado e implantado um novo modelo de gestão. A gente estava, quando a gente pegou, por exemplo, aqui na parte de consultoria, Flamengo, pegamos a Amil, eles tinham o SAP lá, só que o SAP não estava gerando relatórios nem informações que a gente precisava. Então a gente foi, refez todo o processo. Pegamos uma startup de game, nada batia com coisa nenhuma, tinha que fazer reporte internacional para Londres. Então a gente, que era um novo sócio deles, a gente fez esse trabalho também. Pegamos imobiliárias, estou pegando a segunda imobiliária agora, tem 500 condomínios que eles administram. Em condomínio a gente consegue recuperar a folha de pagamento, os condomínios têm funcionário CLT, então em média dá 1,5 folha de cada condomínio, a gente recupera também em 6, 7 dias. E aí, essa gestora, ele está com 80 anos o dono, tem sócios também nessa mesma faixa, tem filhos que estão sucedendo eles, mas os processos estão ruins, ele já não sabe mais quais projetos que ele tem, quais são as demandas dos condomínios, qual condomínio vai investir, que tipo de marketing vai fazer. Então, todo esse processo a gente faz também com foco em gestão,
caixa e tributário. Se eu pegar esses clientes, condomínio, vamos falar que 200 estejam aptos a serem feitos o trabalho. Estamos falando de uma economia de quase 6 milhões para os condomínios. Entendeu? Uma economia bem baixa, de 6 milhões para todos os condomínios. Então a gente trabalha muito tentando pensar como dono, agindo como profissional competente de mercado, independente do tamanho da estrutura que o empresário tem. Pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. E as pessoas sempre acham que não, isso não é para mim, isso é muito caro. Caro é não ter a oportunidade de ouvir o que se há de melhor no mercado e saber o quanto vai causar de impacto de valor na tua empresa. Então, se é um trabalho que eu estou investindo 100% do meu tempo e tecnologia para atender um cliente, por que ele não aceita? Porque ele não sabe nem o que ele tem que comprar. E aí é uma questão mais estratégica do que uma questão de confiança. O empresário tem sempre que mirar a lua para pelo menos alcançar as estrelas, né, Homero? Exato. E o que eu acho um pouco é que falta ele bater um papo com pessoas que pensam de maneira diferente. Então, se pega um Kleber vai visitar o empresário, começa a falar como é que elas empresas grandes, como é que elas evoluíram, quanto tempo você demora de sair de uma gestão por atividade, né? Não, fulano que faz isso, Beltrano que faz aquilo. Não, isso aí só fulaninho sabe fazer. E vai para um negócio que a empresa toda trabalha por sintonia, os processos estão bem desenhados, as coisas acontecem naturalmente, as reuniões já são chamadas automaticamente, os resultados são discutidos, arrumando soluções e não culpados. Tudo isso é um processo de mudança de mindset mental, que demora um período, né? É o que eu falo muito. A gente quer emagrecer, certo? Vamos falar que a gente quer emagrecer. Então, quando você vai conversar com o teu personal, tu vai na academia, quanto tempo você demorou para engordar? Eu demorei anos para engordar. Então, você não vai querer emagrecer em um mês. Então, não há como eu pegar uma empresa que está super inchada, eu vou fazer cortes profundos nela, que vão doer nos primeiros 3 meses. Mas depois, para poder perder aqueles últimos quilos, a gente tem que ir além desses cortes que são mais pesados, já começar a ir no detalhe. E é nesse detalhe que se gera performance. O inicial é só gordura que todo mundo via, mas ninguém tinha coragem de cortar. E a gente vai muito mais no detalhe da mecânica da gestão, do segmento, como é que faz, como é que é de capital, como é que a estruturação, vai mexer em muito mais coisas. E o tributário sempre é o... Por que eu falo do tributário antes? Pensa o seguinte, quanto é que é uma consultoria hoje? É caríssimo. Nós somos caros. Caro dentro da perspectiva do empresário que acha que tudo é caro. Mas se eu levo o tributário, eu vou gerar caixa. Eu vou gerar o não pagamento de tributos futuros, vou gerar uma redução de pagamento de futuro, dos novos tributos. Esse dinheiro ele vai investir tanto na melhoria de compliance dele, como nas consultorias que vão melhorar a empresa como um todo. Então, eu financio a própria contratação de novos projetos. Por isso que o tributário viria antes. Porque ninguém quer despesa, todo mundo quer investimento. Então, nós somos tratados como investimento, porque vamos gerar valor, redução de custo, melhoria de performance, alavancagem tributária e financeira e melhorar a apresentação da empresa para o mercado, que às vezes nem tem. Eu peguei uma empresa que ela tem um comitê, né, um conselho profissional, 2 ou 3 conselheiros independentes, e a apresentação do conselho era horrível, 60 folhas para apresentar. Eu reduzi para 6. Agora, como é que reduz para 6? Aí é um talento. Como eu fiz o curso de conselheiro, eu sei o que tem que ser apresentado para o conselho. Então, a gente pegou um pouco da visão financeira, de conselho, indicadores e resumimos em 6 coisas. Porque cada slide desse, você tem aí 5 minutos. Então, são 30 minutos que é o que vale a pena o conselho dar atenção a tudo isso. E aquilo que não bateu de meta na estratégia, você discute o resto dos 10, 15 minutos para os próximos passos do outro mês da reunião do conselho. Então, falta um pouco dessa maturidade de conselho, entender o papel do conselho, entender o papel do empresário, entender o papel do conselho independente. Então, a gente agrega como um todo. E a gente começa a fazer trabalho de conselheiro independente também para pequenos negócios, por que não? É o cafezinho com o empresário, é um bate-papo no almoço, que às vezes para você é mais um almoço, para ele é mudança de vida, porque ele vai ouvir aquilo que ele deveria ter ouvido há anos e ninguém nunca falou para ele, porque para a gente é o dia a dia. E é a mudança mesmo de mindset, né? Assim, o cara trabalha a vida inteira, como a gente falou no outro episódio, trabalha a vida inteira, não tem tempo para a família, vive para a empresa, não consegue fazer a empresa, às vezes, nem sempre, mas ele não consegue fazer com que a empresa saia daquele ambiente dele, daquele quadrado que ele vive, buscar gerar caixa e no fim, de repente, essas 6 páginas, em 30 minutos, ele volta a cabeça dele para a estratégia e vai buscar o resultado. Aproveitando esse dos 6 páginas que você falou desse relatório, existem muitas siglas
E você falou algumas aqui nesse tempo que a gente está conversando, mas eu queria focar no EBITDA, que para mim, para você, ela é faz parte do nosso dia a dia, mas nem sempre para todo mundo, para as pessoas que estão usando. Eu acredito que alguns empresários que estão nos ouvindo, a maioria deles já ouviu falar no EBITDA. Mas mesmo assim, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre ele, dentro da gestão, como que a gente avalia e analisa esse EBITDA? Ou dentro dessa ideia de mudança de sair do operacional para o estratégico, como que esse empresário trataria esse EBITDA a partir daí? Então vamos lá, pergunta boa, parece simples, mas não é. Vamos dar um passo atrás. Qual é o grande problema do empresário que ele é um self-made, né, que a gente chama? Self-made é o cara que se fez sozinho. Ele veio do nada, ele tem pouca escolaridade e hoje é um baita tem um império. Então ele, sem ter toda a educação, formação, ele chegou no lugar. Eu tive um chefe que tinha 5ª série só e já faturava 1 bi. Então eu admiro muito esses caras que são extraordinários. E ele me ensinou muito sobre negociação, sobre tomada de decisões, e a gente aprendeu um com o outro por conta também da gente ter essa vivência de eu ter vivido nas empresas. Mas o que acontece é assim, quando o empresário ele acha que já tem tudo, Kleber, sim, ele não precisa de falar com ninguém, né? E aí ele acaba tomando decisões sozinho, fazendo sozinho. Ele mudar a cabeça dele é algo muito difícil, sendo bem sincero para você. O que eu pergunto para eles é o seguinte: quanto vale a hora que eu não fiquei fazendo o que eu queria porque eu estava dentro da empresa? Essa é a minha primeira pergunta. E quanto que eu gerei de valor na minha empresa para poder valer a pena todo esse meu sacrifício? Aí não vai ter resposta, porque ele não sabe como é que faz o valor. Então, vamos falar da visão financeira e econômica, que é o primeiro passo. O que é visão financeira? Visão financeira é quanto tem no caixa. Dinheiro. Banco, dinheiro. Tá bom? Sim. Todo empresário olha isso, porque a gente aprendeu a olhar que o cara está bem ou não pelo dinheiro no banco, não é isso? E o patrimônio dele. Exatamente. A visão econômica, que é a sua pergunta, ela é a visão seguinte: você tem um negócio que tem 10 milhões no caixa, tá bom? Só que assim, lá na divisão econômica, que é a demonstração de resultado, que é onde eu vejo o EBITDA o que é? Ele é a receita, menos a receita líquida, menos os custos e despesas, e eu volto com a depreciação e amortização. Os impostos estariam aqui embaixo se a empresa estivesse no lucro real. Se ela estiver no presumido, está lá em cima, eu volto com eles também para tirar o efeito. Então seria o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, tá bom? É isso. Então vamos falar aqui que nada mais é que isso. Isso aqui é a capacidade de geração de caixa que a empresa tem. Então se eu tirar o meu faturamento, tirei meus custos, tirei minhas despesas, sobrou um valor. Se eu tiver muitos bens, eu vou ter muita depreciação e amortização, eu vou aumentar esse valor de geração de caixa, porque não existe cheque para pagar depreciação nem amortização. Por isso você volta com eles. Porque não tem cheque para pagar, mas é um cheque de reinvestimento. Então vamos lá que eu tenho um valor aqui. Esse valor da minha empresa que tem 10 milhões no caixa é negativo. Essa empresa vai fazer o quê? Vai acontecer o quê com ela? A cada mês que ela trabalha, que ela não gera caixa, alguém vai ter que pagar essa conta, porque ela vem no futuro. Que é uma visão econômica que vai se tornar financeira quando vier o cruzamento dos pagamentos e dos recebimentos. Então, aqueles 10 milhões vai sumir, porque ela não está gerando caixa. Então, a primeira coisa que a gente fala para o empresário é: temos que fazer um novo modelo de negócio que gere caixa, gere EBITDA. Por que eu sempre tenho esse foco no EBITDA? Porque quando você fala de valor, a empresa vale o múltiplos de EBITDA que ela é capaz de gerar ao longo dos próximos anos. Então, se eu tenho um EBITDA de 10 milhões e eu sou uma indústria, estamos falando aí de 5 vezes o EBITDA. Então, a empresa vale 5 milhões, 50 milhões. Se eu estou num segmento que eu tenho uma coisa única, uma tecnologia única, a gente pode falar de 7, 8, 10 EBITDAs. Startup, esquece, porque aí são 50, 100, 1000, aí é coisa de maluco. Mas a métrica normal é quantos negócios do seu segmento foram fechados no mundo, no Brasil, quais foram os múltiplos que foram negociados de EBITDA, que é essa siglazinha que quer dizer o lucro antes dos juros, impostos, depreciação, amortização, que o meu negócio está capaz de gerar para poder gerar valor. Vamos falar que eu tenho uma empresa, uma indústriazinha, que é uma parte das indústrias. A indústria tem uma margem de 12%, 10%, tá, de margem EBITDA.
E aí ela está lá com um lucro de 8 milhões, que já é uma empresa passível de fazer uma venda, uma aquisição, um M&A que a gente chama. Ela vale 40 milhões. Qual o meu papel como consultor e gestor? Aumentar esse EBITDA. Eu tenho que entrar lá e ver coisas que o empresário não fez, que poderiam gerar mais valor para a empresa dele, para na hora da venda ela valer mais. E um dos grandes gargalos que se tem é que na hora da venda também se gera um grande ganho de capital. Então a parte tributária também serve para reduzir esse ganho de capital, que é o que ele vai pagar em cima disso todos os tributos que o governo cobra. Estamos falando de 20% aí, só em cima do ganho de capital. O que é o ganho de capital? É quanto ele investiu para fazer a empresa dele, que é o capital social ao patrimônio líquido. A maioria tem, tipo, estou com a empresa agora que tem 16 milhões de capital social. Ela vai ser vendida por 180 milhões. A diferença dos 180 por 16, ele vai pagar 20% de tributo. Ele quer pagar isso? Não. Como é que eu reduzo isso? Aí tem todo um processo societário e tributário para fazer isso. Então, essas questõezinhas, quando a pessoa não sabe o que é EBITDA, o que é geração de caixa econômica, que ter caixa na conta do banco não quer dizer nada. Eu posso fazer uma porção de empréstimo e vou ter dinheiro no banco. Mas o meu negócio não gera dinheiro para pagar esse dinheiro no banco. E aí, quando eu for pegar dinheiro de novo no banco, o cara fala, tá, mas qual é o seu plano para pagar o passado? Aí você não tem um planejamento de reestruturação. Aí você vai ter que chamar outro consultor para fazer um planejamento de reestruturação. E naquela reestruturação vou ter que mudar o teu negócio. Por que você não mudou antes de chegar nesse processo? Por que você já não fez um planejamento antes para poder não chegar a não ter caixa e não gerar caixa? Então, é aquele negócio. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O que tem que ser feito é, eu estou gerando caixa? O caixa que eu estou gerando é suficiente para o meu negócio valer mais no final do ano? Quanto que eu quero que o meu negócio valha nos próximos 3 anos? O que eu tenho que fazer para ele valer isso mais rápido? Aí vem a pergunta, M&A ou não? Quando que um cara parte para comprar empresas? Quando ele sozinho não consegue gerar o valor que ele precisa no tempo que ele quer. Ou seja, se eu quero sair de 8 milhões de EBITDA para 16 milhões, ou seja, dobrar, eu precisaria mais ou menos de 4, 5 anos. Se eu comprar outra empresa, eu posso fazer em 1 ano isso. Agora, eu tenho caixa para comprar outra empresa? Aí que entra a parte de estruturação, chamar um investidor, chamar um novo sócio. Tudo isso entra no processo de planejamento estratégico, financeiro e tributário. Por isso que tudo está meio que interligado, junto. Né? Você usou uma outra sigla, deixa eu só, M&A, então é Merge and Acquisition, né? Exato. Vamos juntar ou vamos comprar, vamos vender, o que nós vamos fazer, né? Então Exato, eu vou fazer uma fusão, uma aquisição, vou fazer um... Isso fica para o próximo, né? Ah, podemos, isso aí o próximo a gente fala de investimento dentro do M&A, o que a gente pode falar? Exato. Vamos terminando. Sabe, Almério, como eu trabalho aqui em Matão há muitos anos, né, com empresas, empresários, já veio pessoas falar com a gente sobre tributário e tal, mas é aquele, como você diz, vem com um carrão bonito, de terno, gravata, fala e não diz nada, né? E a gente que mora muito tempo numa cidade e tem contatos e tem empresários, amigos que a gente estudou, foi no baile junto e hoje são grandes empresários ou médios empresários, a gente tem que apresentar pessoas que realmente vai dar o retorno de quando eu levo você numa empresa, eu vou falar para ela, olha, esse é o Almério, ele trabalha assim, assado e tal. Depois de amanhã, esse mesmo empresário vai falar, olha, a Celina trouxe alguém aqui assim, assim. Então, é isso que eu quero gerar aqui na nossa cidade, certo? De confiança, por isso é que nós estamos fazendo essa parceria. Por quê? Não adianta, a Celina está trabalhando com tal coisa e tal. Ah, mas o cara deu bandeira, aconteceu aquilo e tal, eu não senti firmeza. Então, você foi escolhido a dedo por isso, porque eu não quero estar na minha cidade, que eu moro aqui faz 100 anos, para amanhã o cara não está falando, ok, deu certo, é isso mesmo que eu estava precisando na minha empresa. Então, isso que você falou é o seguinte, a pessoa vir falar bonito, querer o carrão e falar conversa, e vir de terninho todo dia com pasta que comprou lá nos Estados Unidos e vem esnobar, não é assim. Então, a gente quer para um trabalho duradouro, para um trabalho... Eu trabalho aqui em Matão com um empresário desde 70, nós estamos em 2024.
Então, não é ontem, não é o mês passado, não é há 3 anos atrás. Então, a gente quer ficar no mercado sem um senão no nosso currículo. Por isso que você está aqui conversando com a gente, e nós vamos estar aqui apresentando você para alguns empresários, que vai virar muitos empresários, e eu quis falar isso pelo conhecimento que a gente tem com essa classe de comerciantes e empresários da cidade. Ok? O que eu digo para vocês é o seguinte, eu estou nisso há muitos anos. Eu já atuei nas maiores empresas do país, trabalhei nas maiores consultorias do país, atuei como diretor, empresa quebrando, com dificuldade financeira, só em 25. Então foram algumas expertises que eu peguei. Uma das coisas que eu aprendi com meu pai, já falecido, é teu nome só você pode honrar. Exatamente. Então, quando o empresário me pergunta assim, cara, isso tem risco? Eu vou falar, tem. Mas você faria? Faria. Mas eu sou um CFO e fui presidente arrojado, eu sou um cara arrojado. Agora, se você não fizer, você vai conseguir salvar a tua empresa até o final do ano? Não vai. Se você não fizer, sua empresa vai gerar competitividade ou não? Então, assim, é uma decisão que eu sempre brinco o seguinte, não tomar uma decisão já é uma decisão tomada. Então, a inércia da decisão por falta de informação, de uma equipe capaz, de um direcionamento fiel e não tomar ela na tempestividade de vou ter que fazer isso agora, porque não tem jeito. Tal. Então, você acaba tomando decisões erradas. Então, o teu empresário, que você vai abrir a casa dele para mim, vai abrir a porta, vai me apresentar a empresa, eu vou falar como se eu fosse um executivo analisando o negócio dele e não como um vendedor de tributos. Exatamente. Então, eu não estou preocupado nem em vender, nem em paparicar nenhum empresário. Estou preocupado em mostrar para ele o seguinte, cara, teu negócio está muito bom. Tem uma oportunidade de melhorar, que cabe a você querer ou não. A gente faz trabalho para empresa que tem 100 milhões no caixa, 150 milhões. Eles não querem fazer nada. Está muito bem, obrigado. Só que eles perdem valor não fazendo nada. Entendi. Mas para ele não quer correr risco, entendeu? Mas assim, cada um tem o seu gosto. O que eu digo é, a sua empresa tem que valer o máximo de valor naquilo que a oportunidade está batendo na sua porta e dentro da legislação vigente. Por que você não aproveita? Você saber que existe um cheque e você querer usar ou não, aí cabe ao cliente decidir. O que nós fazemos? Apresentamos todas as possibilidades de cheque para ele que estão na mão dele e são dele. Se ele quer pegar o crédito do cheque ou não, é com eles. Eu não vou cobrar, não vou botar faca no pescoço. Eu só vou apresentar o que eu já apresentei para diversas empresas, diversos escritórios de advocacia, diversas empresas de auditoria, e tudo foi feito na mais clara e profunda compliance, decência, e não deu resultado negativo nenhum. É isso que eu faço, até hoje. Ótimo. Então, uma boa tarde para você, e nós estamos aqui te esperando já para o próximo, 3º episódio. Ok? Ao vivo. Uma boa tarde. Esse será ao vivo. Isso é muito bom. Ótimo. Obrigado, Almério. Obrigado pela oportunidade, pessoal. Obrigada a você pela oportunidade e você mostrar aqui da sua expertise no seu negócio, ok? Muito obrigada.